na época, meio por falta de experiência, sem saber direito como funcionava, a gente acabou vendendo uma unidade meio informal, seria na época ali, embora a gente pegou e transferiu só depois, a gente captou o dinheiro depois, mas o fato de ter feito a venda antes, a gente teve uma previsibilidade de como iria receber, né? Então, a gente conseguiu não captar dinheiro do cliente, mas de outro lugar, né? A gente emprestou para terminar, sabendo que ia receber logo na sequência. Então, e daí fizemos a individualização das matrículas no final, entregamos a unidade e foi que vendemos todo o edifício. O que era para ser aluguel, a gente acabou vendendo tudo. Então, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast CPV, onde eu converso com pessoas comuns, igual a mim e a vocês, sobre construção, construir para vender, como fazer empreendimento imobiliário. É uma conversa descontraída, na qual nós vamos trazer a experiência de pessoas que vão servir de exemplo para vocês e para muitas pessoas que querem começar no negócio imobiliário. Então, nós estamos hoje aqui com o Felipe. Ô, Felipe, tudo bem com você, amigo? Tudo jóia, Renato. Bom, meu nome é Felipe Ferrarini, sou engenheiro civil. Eu tenho uma empresa aqui chamada Engifer. No começo atuava um pouco mais como construtora, agora a gente migrou há um pouco tempo para a incorporadora e a gente está seguindo esse ramo aí de incorporação agora, desbravando essa imensidão aí de possibilidades aí que é a incorporação. Já faz 6 anos que nós estamos com a empresa, então já estamos estamos executando o terceiro empreendimento. A gente buscou o nicho de mercado onde a gente atua com edifícios, né? Edifícios e estamos tocando o terceiro empreendimento já idealizando um quarto. Beleza, Nós somos, Felipe. nós somos aqui da cidade de Chopinzinho, Paraná, tá? É um pouco distante aí de onde você está. Me diz uma coisa assim, Felipe, o que que você fazia antes da sua empresa? Você se formou e montou logo a empresa? Como é que foi isso aí? Você se formou, foi trabalhar para alguém, montou a empresa depois? Me conta um pouco da sua história aí. Sim, eu me formei em 2015. Aí, na ocasião, eu trabalhava para uma construtora e trabalhei 2 anos e meio. Confirmei por acaso esse negócio da incorporação. A gente começou uma obra. Quando eu saí da construtora, meu pai resolveu fazer uma obra para ele, uma obra particular, né? Um edifício de 3 pavimentos, com a intenção de alugar. E aquilo fui tocando a obra para ele e, num determinado período da obra, a gente resolveu de vender uma unidade, né? Porque a gente estava prevendo no orçamento que não ia conseguir ter todo o dinheiro para a obra e resolvemos que precisaria vender uma unidade. Só que a gente, na época, meio por falta de experiência, sem saber direito como funcionava, a gente acabou vendendo uma unidade meio informal, seria na época ali, embora a gente pegou e transferiu só depois, a gente captou o dinheiro depois, mas o fato de ter feito a venda antes, a gente teve uma previsibilidade de como iria receber, né? Então a gente conseguiu não captar dinheiro do cliente, mas de outro lugar, né? A gente emprestou para terminar, sabendo que ia receber logo na sequência. Então, e daí fizemos a individualização das matrículas no final, entregamos a unidade e foi que vendemos todo o edifício. O que era para ser aluguel, a gente acabou vendendo tudo. Então, assim, não foi de começo, não foi uma incorporação, mas foi um empreendimento, né? Aí, antes da pandemia, a gente já idealizou um outro edifício e fizemos o pré-lançamento. Aí sim, já com todas as individualizações de matrícula, já tudo certo antes, sabe? Continuamos tendo alguns erros e assim foi, né? Alguns erros, alguns acertos. E isso foi em 2020. A gente teve esse projeto do segundo edifício, que é esse que eu que apresentei o material todo dele, né? Foi E agora a gente aquele. está iniciando uma outra obra aí, saímos da fundação, agora estamos na primeira laje. Isso. Então, quer dizer assim, pelo que eu estou entendendo, a incorporação aconteceu na vida de você, né, sua empresa aí, com seu pai, numa Uhum, forma assim meio que acidental. Né? Você não uhum, fez um planejamento para sair de construtora para incorporadora. Você vinha isso. trabalhando como construtora. O que é que você fazia com a sua construtora? Fazia que tipo de trabalho, Felipe? Assim, era mais projeto, prestação de serviço, né? E assim,
a ideia inicial da construtora era trabalhar com licitação, tanto que a gente trabalhou, fizemos algumas licitações, ganhamos e naturalmente, assim, por questão de gosto mesmo, a gente foi migrando para obra particular, né, para o setor privado. Então, e por acaso a gente foi, nós ainda somos construtora, né, devido ao fato de conseguir compra de material, fornecedor, tudo mais. Mas hoje a atuação nossa é incorporação mesmo, né? Então você descobriu que a incorporação é um negócio melhor, né? O É, recurso. foi um negócio que a gente gostou do negócio, sabe? E foi uma necessidade também que eu percebi aqui no nosso município que não tinha, tava uma lacuna assim que poucas pessoas estavam fazendo e tal, e se estavam fazendo não era uma incorporadora mesmo, né? Era alguém que fazia só para investir, enfim. Então vem dando certo, sabe? Já estamos indo aí digamos, pro terceiro lançamento na planta. Provavelmente o ano que vem vamos fazer o próximo, né? Esse material Isso. que você mandou para a gente, não é? Já aqui na CPV, no nosso grupo do CPV, da Formação Completa Construindo para Vender, esse material que você mandou não foi a sua primeira incorporação, não é? Esse já foi um material que você já fez como incorporadora, já se organizando dentro desse cenário, não é isso? Isso, esse que eu te mandei foi do edifício Piemonte, que é esse que eu finalizei no ano passado, em março do ano passado, que é esse material que eu te mandei. Ele foi a primeira configuração de incorporação, né? O primeiro edifício tinha sido um empreendimento. Então, esse segundo foi uma incorporação e foi no andamento da obra que eu comprei o curso do Construindo para Vender. Então, ajustei algumas rotas do caminho, fui, né, conforme o curso aí, algumas coisas eu já tinha errado, então eu tentei corrigir. No período, se eu não me engano, não vou ter certeza, mas se eu não me engano, no período de obra que eu aderi ao RET, então algumas coisas assim eu fui conduzindo no andamento da obra mesmo. Aprendendo e fazendo, né? A coisa Isso, que eu aprendi na prática mesmo, né? Coisa que poderia ter deixado de errar lá atrás, a gente acabou cometendo alguns erros que, assim, naturalmente serviram para melhorias, assim, né? Deixa eu dizer aqui para Sim. as pessoas que estão assistindo a gente que quando você fala assim, o primeiro negócio foi o empreendimento. E o segundo Uhum. negócio eu já fiz como incorporação. O empreendimento imobiliário é aquele que você constrói para vender. Você faz o empreendimento e Uhum. vende depois. A incorporação imobiliária é quando você monta um negócio, monta um memorial de incorporação, registra no cartório com o objetivo de vender antes e durante a construção, ou seja, de capitalizar o negócio. Com esse dinheiro da venda, construir o empreendimento que tem que ser feito. Então, bom, então, como eu estava falando, o primeiro empreendimento de Felipe, ele foi fazendo com o objetivo de alugar, e depois, no meio do caminho, precisou de algum recurso, resolveu vender o empreendimento, e aí ele se encontrou com a incorporação imobiliária, ou seja, ele viu a possibilidade de ganhar muito mais. Ou seja, Uhum. você consegue dinheiro vendendo antes para construir, com o dinheiro da venda, você evita tirar dinheiro do bolso. E com isso você aumenta o capital, aumenta o negócio imobiliário. Essa foi a sua primeira incorporação imobiliária, empreendimento, Isso. que é. Aquele prédio ao fundo lá é aquele que eu falei que foi o empreendimento, ó. Tá vendo um prédio de 3 pavimentos atrás lá? Estou vendo, está Esse ali aí. atrás. Isso. Então, ali atrás foi o primeiro empreendimento seu, esse aí é a sua primeira incorporação imobiliária. Você pode Isso. falar um pouco dessa sua incorporação imobiliária, como é que foi essa ideia de fazer, o projeto? Conta um pouco aí dessa primeira incorporação sua. Então, essa primeira incorporação foi, eu diria assim, a gente teve o primeiro assim, problema eu diria, a maior dificuldade, né? Foi encontrar o terreno, né? Igual como você sempre fala, achar um terreno é um garimpo, né? Você tem que correr atrás mesmo. Às vezes leva até 6 meses ou mais para achar um terreno ideal, né? Adequado para o teu negócio. E eu penso que cada terreno comprado, você tem que tentar, dentro das suas condições, é claro, tentar potencializar o máximo possível, explorar o máximo possível, né? Então, assim, como eu falei que eu adquiri o curso no andamento diria até da obra, a gente não fez uma viabilidade econômica nisso aí primeiro. A gente fez uma conta meio empírica ali, meio de padeiro, sabe? E iniciamos a obra, né? Eu tinha um pouco de noção como era feito um orçamento, então, né, fiz as indexações, fiz as exclusões também, mas errei algumas coisas, alguns contratos, enfim.
meu primeiro passo foi fazer o projeto, então, como eu sempre trabalhei com projeto, então eu tinha uma noção de como projetar. Fiz um esboço do arquitetônico, chamei um amigo meu arquiteto, ele me deu um auxílio eu contratei ele me deu um auxílio no projeto. Aprovamos e a questão do terreno em específico, esse terreno era do meu pai. Então, como eu dei sequência nessa coisa da incorporação, meu primeiro terrenista foi meu pai. E o segundo passo foi fazer a questão da estrutura. Então, eu em conversa com outro parceiro e amigo que tem uma empresa de pré-moldado, ele entrei em negociação, fiz permuta com ele, né? Permutei, se eu não me engano, na época foram 3 unidades por toda a estrutura do prédio. Então, eu tinha o terreno, eu tinha a estrutura. No começo, como eu já tinha vendido alguma coisa de início na planta, então já entrou um dinheiro, já consegui andar dando andamento na obra. E assim foi indo, sabe? Então, algumas coisas assim, por exemplo, um fluxo de caixa, um financeiro, físico financeiro, eu não fiz direito na época. Então, e logo na sequência já estourou a pandemia, assim, sabe? Essa obra foi bem, eu diria assim, bem desafiadora por conta da pandemia, cara. A gente estava levantando tijolo, estava chegando porta na obra, sabe? Uma coisa que nós ia usar dali um ano, assim. Então, por quê? Porque cada dia estava um preço subindo, subindo, né? Outro erro que eu fiz na época foi fechar alguns contratos a preço fixo, né? Não fiz nenhum indexador e aconteceu que as coisas foram subindo de mês a mês. O aço até não me prejudicou tanto porque eu já tinha fechado a parte estrutural. Então, mas a questão de esquadrias, a questão de portas mesmo, a parte de garagem ali, a estrutura metálica. Então, são coisas assim que eu tive que ir pegando dinheiro e comprando, comprando, sabe? Deixar aplicado não valia a pena, porque a Selic estava baixíssima na época, então foi bem desafiadora por esse fator. E nessa obra, assim, tivemos de tudo, assim, no sentido, assim, consulta concessionária distribuidora de energia, tivemos que fazer uma ampliação de rede, troca de transformador, o sistema de abastecimento de água não tinha pressão direito. Então, assim, tudo a gente aprendeu nessa obra, eu diria, assim, foi bem desafiadora. Foram 2 anos aí de obra, mas valeu a pena o resultado. A obra, entregamos todas as unidades, todo mundo satisfeito, a gente até superou as expectativas aí. Aí vejam bem como é que é a situação. O Felipe passou por uma crise, que foi uma das Uhum, crises maiores que nós tivemos na economia brasileira de alguns anos para cá. E mesmo assim, Felipe, pelo que você me informou aqui, essa obra ela tem 1.823,92 metros quadrados, não é isso? uhum, De obra. isso. O terreno ele tem 1.146,56 metros quadrados, um terreno de mil e poucos metros. Você gastou aproximadamente, o custo aproximado dela foi 3 milhões, pelos dados que você me É. passou, e com toda essa situação que aconteceu, o aumento de material, a pandemia, pelo que você está me informando aqui, você teve um ganho aproximado de 35%, não é isso? Sim, sim, e eu diria assim que eu deixei de ganhar, melhor dizendo, por conta desses aumentos que tiveram aí. Mas Então, foi esses dados aí, bem. Até o terreno eram dois, eu comprei 2 terrenos na época ali junto com o meu pai e daí a gente fez a unificação deles, né? Então foi mais ou menos esse valor do terreno. Acho que não cheguei, nem sei se cheguei a te passar o valor do terreno, né? não, você Passei. não passou o valor terreno. Então, pelo que eu estou entendendo, você pegou dois terrenos e remembrou, fez o Isso, remembramento deles, não é isso? isso. Aham. Isso Isso. aí. E você tem o VGV dele, você quer, fica a critério seu, o valor do VGV, ou se você quiser, quantos apartamentos tinham e em média quanto foi cada um, você vendeu? Olha, o valor bem certo agora não tenho aqui, mas eram 4 apartamentos por pavimento, então seriam 12 apartamentos mais 5 salas comerciais. 12 apartamentos Então, e 5 salas isso. comerciais. E, se eu não me engano, eram 24 garagens, se eu não me engano. Certo. Então, a questão do VGV é o seguinte, Renato, teve um ganho, só que nós ficamos com 2 unidades. Então, se eu, digamos,
considerar o valor de venda, assim, chega nos teus 35% aí, aproximado de 1 milhão, assim, né? Entendi. Então foi um bom resultado com tudo isso, ou seja, você com essa situação toda que aconteceu, você poderia ter ganho muito mais se não tivesse tido esse percalço aí. Pelo que você está Sim. informando aqui também, você conseguiu fazer o RET, não é isso? O Uhum. regime especial de tributação baixou de 7 para 4% o imposto do VGV na venda da unidade operacional. Não é? E você conseguiu fazer isso. Teve muita dificuldade em fazer o RET? Olha, na verdade, assim, essas coisas, assim, primeira coisa, quando a gente migrou para essa questão da incorporação, eu fui buscar uma assessoria contábil boa, sabe? Então, contratei um escritório aqui da cidade muito bom, pessoal bem capacitado, então eles que encaminharam essa questão do RET. Então, eles correram atrás de tudo ali. Aí, a parte documental, eu mesmo faço aqui, fiz no escritório e, e comecei o escritório aqui, então, adotando aquela questão que você sempre cita do escritório enxuto, escritório, né, meio fazendo um pouco de cada coisa no início. Então, a parte da incorporação, a parte do encaminhar no patrimônio de afetação, então, tudo isso aí eu acabei fazendo aqui. Então, tudo que foi necessário, parte documental, eu encaminhei para o pessoal da contabilidade e eles que encaminharam esse negócio do RET aí. Só que é demorado, né? Não é uma coisa que você faz assim e fica pronto em questão de 2, 3 meses. É demorado. A Receita demora um pouquinho de trazer isso Demora. para É você, uns né? mais de 6 meses, eu diria. Isso aí. Me diz uma coisa, te auxiliou o CPV, a formação do CPV, da formação completa Conjunto para Vender, assim, a parte de documentos, auxiliou você em algumas coisas aí, esse material que a gente disponibiliza? Sim, com certeza. Até nessa incorporação que nós estamos executando agora, nós fizemos o pré-lançamento das vendas, começou também pela subrogação do terreno. E meu pai falava assim que meu pai gostou desse negócio de ser terrenista, então ele vai se antecipando, claro, né, com a viabilidade, ele também não compra um terreno sem antes me consultar, fazer uma viabilidade, uma sondagem. Então, todo esse processo, né, ele vai captando alguns terrenos e vai adiantando essa questão. E ele vai ficando com as unidades. Então assim, bom para mim, bom para ele, e assim a gente vai fazendo. E do construindo para vender, a gente já pegou a subrogação, né? Algumas coisas a gente bate digamos assim, na trave aqui por conta do pessoal não conhecer as leis, não saber. Até pergunta que eu te fiz outro dia, na subrogação agora, o pessoal me cobrou o ITBI, tive que pagar para não ficar travado, mas são coisas que não precisariam ser pagas, né? Exatamente. Então, com certeza, o Construindo para Vender tem me auxiliado muito, até tem meu guia aqui, ó, tá É, sempre na mesa aqui, ó, é isso aí. É isso sempre aí. deixo do lado aí. Agora, olha, assim, um conselho que eu dou, aproveitando que a gente está conversando aqui, vou dar um conselho para o próximo empreendimento: já vá trabalhando no cartório, para você não precisar Uhum. pagar o TBI. Porque não tem necessidade. Se você for um autor, se você quiser, Felipe, me peça depois, que eu te mando. É claro para você não divulgar, porque eu tenho alunos que já me mandaram e eu já também já fiz isso. Eu tenho os documentos aqui que o cartório faz. Aí eu posso mandar para você, para ele mostrar lá, para você mostrar para o amigo, está aqui um documento do cartório. Eu tenho uma foto aqui que eu tirei. No documento eu não sei onde é que está, mas eu tirei uma foto. Me cobre depois que eu vou mandar para você trabalhar o cartório, porque você economiza quanto? Quanto você pagou de TBI aí num terreno desse aí? 30 mil? Olha, não, saiu um pouco menos, mas saiu uns É. 10, perto de 10 mil, eu acho. Economizar 10 mil no negócio é um bom negócio. Pois é. Né? Ah, sim. Não tenha dúvida, você economizar 10 mil nisso aí. Então, Felipe, voltando um pouquinho para o Piemonte, o prédio, o seu empreendimento, a incorporação imobiliária que você fez, como foi assim a captação de recursos? Você conseguiu vender logo as unidades durante a obra? Você conseguiu recurso para fazer a obra? Você colocou capital próprio? Como é que foi essa formatação desse seu negócio, desse seu segundo negócio? Porque você primeiro foi um empreendimento imobiliário e agora foi uma incorporação imobiliária, sua primeira incorporação. Como foi a composição Uhum. financeira inicial do Piemonte? Então, as vendas foram super boas, assim, né? A gente vendeu tudo, assim, em questão de 3, 4 meses, assim, exceto essas 2 salas comerciais que nós seguramos aí.
e assim, como eu falei, pela questão de não ter tanta experiência no começo, o meu cronograma físico-financeiro eu não consegui ajustar bem. Então, em algum determinado período da obra, foi necessário um recurso próprio, mas por falta de experiência minha. Por quê? Porque na hora de fechar o contrato, e como eu fechei em valores fixos, não fazia muito sentido a pessoa me pagar adiantado, né? Por que que, né, se ela podia me pagar mais lá no final? Tem o pessoal do financiamento, né, que sempre paga algo em torno de 20 a 30% no período de obra, dificilmente paga mais. Então, faltou um pouco mais de planejamento meu. Mas, digamos, se eu tivesse levado em consideração as parcelas no cronograma, eu não precisaria ter tirado muita coisa do bolso, não. Diria assim que no início, ali na questão da incorporação, aprovação do projeto, essas coisas assim, até fazer a legalidade do negócio, mas bem estruturado, é possível tocar bem a obra sem ter recurso próprio, né? Percebi nesse que nós estamos executando agora, né? No edifício Essenza, que é esse que nós iniciamos a campanha de venda, a gente já está com umas vendas aí, eu já tenho dinheiro captado para tocar o ano inteiro de obra, eu diria. Tá, dinheiro para tocar quanto tempo de obra? É o novo empreendimento seu, né? É, um ano aí, esse ano diria que estaria bem estruturado aí para tocar até o final do ano, né? Então, ou seja, esse novo empreendimento que você está fazendo, você já está conseguindo fazer com o dinheiro da venda. Na sua programação, você vai conseguir fazer ele com a captação das vendas, não é isso? Sim. Entra a questão da experiência, né? Então, eu já consegui moldar um modelo de contrato onde eu consiga organizar meu cronograma físico-financeiro, né? Já prevendo esse pessoal que vai financiar, que consegue pagar um pouquinho menos, mas em compensação, nesse modelo de contrato, nesse modelo de venda, eu consegui captar bastante cliente que, assim, não pagou à vista, mas pagou, digamos, no período inteiro de obra, sabe? Então, bastante gente vai conseguir pagar no período desses 2 anos de obra, aí, 2 anos e meio, mais ou menos. Então, praticamente, o negócio viabilizado, não é? O Assim, a edifício gente é já Senza. tem Essenza. É isso aí. Então, vocês vejam o seguinte: o Felipe, no primeiro negócio imobiliário dele, em alguns momentos, ele teve que aportar algum recurso no fluxo de caixa dele. Porque você tem um Uhum. cronograma físico-financeiro que você coloca ali o custo da sua obra. E você tem um fluxo de caixa, que é onde você pega todos os recebíveis e vai batendo ali com a obra. Quando você consegue o dinheiro para fazer a obra, a gente diz que você chegou no equilíbrio da incorporação. Então, o Felipe, veja que no primeiro empreendimento imobiliário dele, ele teve algum mês ali que ele aportou alguma coisa. Mas já nesse segundo negócio que ele tá fazendo no edifício Essenza, o Felipe, pelo que eu estou entendendo, ele já praticamente viabilizou o fluxo de caixa dele durante um tempo. E ainda tem tempo para vender aí. Não é? Felipe, Sim. quantos por cento do empreendimento Essenza você já conseguiu vender? 70% foi vendido já. Então viabilizou. Está muito bonito, muito bonito. Vocês foram muito felizes E eu estou vendo, embaixo tem loja também. É, Sim, são duas lojas comerciais embaixo. isso. A loja, você entrega ela no osso ou você faz algum acabamento, alguma coisa nela? Eu entrego pronta. Porém, assim, a princípio eu vou entregar ela pronta, só que o que eu estou tentando, de repente, prever antes são alguns pontos a mais para banheiro, né? Porque, por serem duas salas grandes, provavelmente a pessoa que comprar É. o imóvel vai querer adequar mais banheiros, fazer alguma cozinha, alguma coisa assim, sabe? É exatamente isso aí. Eu já fiz muitas salas. Eu já fiz centros Uhum, comerciais e a gente entrega assim, eu só dou concreto magro. No chapiço, uhum, nem massa eu dou reboco, porque se a pessoa quiser botar um granito, um tabuado, uma coisa na parede, ele tira. Então eu não boto forro quando vou fazer loja. Eu não boto forro e eu já boto na especificação. Aí estou dando a dica. Eu já boto na uhum, especificação no cartório, quando eu vou fazer o memorial, que eu vou entregar a obra sem acabamento. E ela é o mesmo preço. As pessoas até preferem, às vezes, comprar daqui desse jeito, porque ela vai moldar do jeito que ela quiser. Né? Então, Felipe, esse é o seu novo empreendimento, está 70% vendido. Você já está com o seu fluxo de caixa praticamente resolvido.
E você, pelo que Uhum. você falou, são duas lojas embaixo, dois lojões? Isso. A do meio é o hall de entrada ali, essa Certo. bem na placa ali, né? Tá bem bonito. Você vê que o luminotécnico ele dá uma diferença, né? A luz faz Sim. o trabalho e também a arquitetura foi bem feliz nesse prédio. Ele está bem moderno. É um prédio desse tipo assim, a gente diz assim, é difícil de ficar antigo, não é? Então, você quer falar É. um pouco desse seu prédio, Felipe? Fala um pouco aí desse empreendimento, quantos apartamentos são. Fala um pouco dele para a gente, o Essenza. Então, a Essenza, é, nós aderimos um método construtivo diferente do Piemonte. Esse aí nós vamos trabalhar com um sistema protendido, né? É o primeiro aqui da cidade, na verdade, não tem nenhum outro modelo. A gente já está fazendo a primeira laje do mezanino. Então, essa sala comercial da esquerda, ela tem um mezanino, tem um pé direito duplo. Então, a gente já tem todos os pilares concretados. São 16 apartamentos e duas salas. Todo ele com elevador, as garagens ficam também na parte de trás. É até uma coisa assim bem interessante que eu tenho aderido assim, é buscar terrenos maiores, assim, sabe? Porque esse negócio de fazer garagem em subsolo ou no pavimento superior, você acaba batendo assim muito na questão estrutural. Às vezes você tem vagas de garagem pequenas ou vaga de garagem muito grande. Embora a gente está trabalhando com o protendido, que reduz muito a questão dos pilares também, a questão de vigas, mas a gente tem feito as garagens fora do corpo do prédio. E isso aí tem sido bastante aceito assim pelo pessoal, pelo fato de não ter pilar para ficar manobrando, são vagas espaçosas, então cada empreendimento a gente está procurando melhorar, sabe? Vê o que dá errado num, procura fazer certo no outro. Então, a gente está chegando num modelo assim bem legal para o nosso público que a gente está buscando, sabe? Eu vou só explicar para as pessoas aqui que estão assistindo a gente aqui, porque esse podcast, pô, tem gente que já está na área, tem gente que está começando, tem pessoas que estão só acompanhando assim para poder pegar alguma coisa, entender alguma coisa. O que é essa coisa é um sistema diferenciado de construção, que é o protendido que o Felipe falou, que é a proteção. Na realidade, isso é uma concepção Uhum. estrutural. A gente tem vários tipos de concepção estrutural. Nós temos a alvenaria estrutural, que é no qual os pilares são substituídos por bloco. Nós temos o concreto convencional, no qual você tem os pilares, as vigas, as lajes. A gente tem laje plana, que são lajes inteiras, parece como se fosse um biscoito, né? Não tem vigas Uhum. nervurando embaixo. E a gente tem a proteção, que é esse tipo de estrutura, dessa concepção estrutural que o Felipe está utilizando. A laje fica bem fina. Ela fica bem fina, por quê? Porque ela trabalha com cordoalha, ela tem a ferragem dela, mas ela tem como se fossem umas mangueiras internas, se Isso. coloca um cabeamento, chama as cordoalhas, se enche, se aplica o concreto, espera o concreto chegar numa resistência e dá uma tração nessas cordoalhas e prende. Ou seja, a gente trabalha, é uma laje que trabalha com a gente chama de forças ativas, né? A laje ela trabalha o tempo todo sob tensão e com isso você reduz viga, o tamanho de viga, se tiver, você reduz a espessura da laje, economiza no concreto. E pelo que eu entendi, porque assim, depende do lugar do país para isso ficar um preço bom. Aonde o Felipe está, ele me disse que conseguiu isso aí numa condição bem diferenciada e que viabilizou para ele bem isso. Eu não vou dizer que em todo lugar vai viabilizar, porque tem lugar no Brasil que nem isso tem. Quando você trabalha com esse tipo de cordoalha, né, concreto protendido, como é muito especializado, é preciso uma empresa especialista para fazer, com pessoas que trabalhem com isso, não é todo lugar do Brasil que tem. A gente está sendo visto aqui pelo Manaus, Porto Velho, nós estamos sendo vistos Rio Grande do Sul, tem muita cidade do interior que não tem isso. Mas o Felipe conseguiu viabilizar o Essenza, né, com esse tipo de concepção estrutural, que, pelo que ele me falou em termos numéricos, a gente já teve uma conversa sobre isso aí algum tempo atrás, foi bem vantajoso para ele fazer essa estrutura dessa maneira, ao invés de usar a estrutura convencional que normalmente as pessoas fazem. Né? Felipe, de quantos Sim. quartos são esses apartamentos aí? Você me disse que são 16 apartamentos, são todos do mesmo tamanho? Como é que é a disponibilidade deles? Então, na verdade, é até uma característica assim bem incomum, por quê? Porque são
quatro apartamentos por pavimento, 4 modelos diferentes, 4 unidades, digamos, eu estou trabalhando no Essenza, um apartamento com 3 quartos, seriam 2 quartos e uma suíte, de 115 metros. Outro apartamento com 90 metros, um quarto e uma suíte. Outro apartamento de 81 metros com um quarto e uma suíte. E uma quarta opção só com um banheiro social, que é uma opção assim um pouco mais em conta, o pessoal, bastante os investidores têm buscado, pessoas que querem comprar o primeiro imóvel. Então, assim, eu consigo atender, esse é até um fator da gente poder comprar terreno maior, a gente consegue não verticalizar tanto, mas ganhar em área de laje. Então, eu consigo 4 opções aí numa laje, né? Então, eu consigo atender vários perfis de clientes, assim, eu diria, né? Em cada pavimento. Então, pelo que eu entendi, Em você cada tem um três pavimento. quartos, dois quartos, não é isso? Com suíte. E Isso. o quarto, como é que ele é? Que eu não entendi bem. É só um banheiro social, daí não tem suíte. 2 quartos e um banheiro, né? Dois quartos e um banheiro. Então você tem são três, um apartamento 3 quartos, dois apartamentos 2 quartos com suíte e um apartamento de 2 quartos com um banheiro social. Não é isso? Isso. Qual é o Aham. que vende mais, Felipe? O que é que você consegue mais vender? Eu gosto de fazer essa pergunta porque todo mundo fica pensando, o que é que eu faço, né? 3 quartos, dois Uhum. quartos. Então, qual é o que você está tendo mais facilidade de vender nesse seu empreendimento? Já vendeu 70%, você pode dizer alguma coisa. Sim. Eu diria, assim, que é a suíte. A suíte é bem atrativa, sabe? As pessoas, assim, às vezes nem procuram tanto com 3 quartos, mas elas querem pelo menos de 2 quartos com suíte, né? Outra coisa que aqui não tem como não ter, churrasqueira na sacada e lavanderia, né? Lavanderia isolada, eu diria. Porque a gente vê muito a lavanderia junto com a cozinha, né? Então, essa questão de você dividir a lavanderia da cozinha é um negócio bem. Assim, não é regra, mas eu procuro adotar nos meus projetos, porque eu vejo que as pessoas buscam isso, sabe? A lavanderia é um local, um pouco de bagunça, roupa suja, molhança, então as pessoas preferem deixar separado da cozinha. Então, seriam essas 3 características aí, né? A suíte, a lavanderia e a churrasqueira. Isso aí não tem como fugir muito. E você está conseguindo ver, você já vendeu algum, está conseguindo vender esse 2 quartos com um banheiro? Olha, esse é um dos que tem saído menos, assim, né? Porque a diferença de valor é pouco, então a pessoa acaba, não, vou pagar um pouquinho mais, mas quero uma suíte, né? É, é isso mesmo. Você sabe uma solução que eu fiz, Felipe? Não sei se dá para fazer no seu. Estou aqui tentando auxiliar. Eu sempre gosto de trazer ideias. Eu fiz um Uhum, empreendimento imobiliário que, na realidade, eu mudei ele, a concepção, foi no interior que eu estava fazendo, eu fiz exatamente dessa maneira que você está fazendo, 2 quartos e um banheiro, social. Não, rapaz, a uhum, dificuldade de vender era enorme. Aí o que aconteceu? Eu mudei, botei apertei a cozinha, transformei a cozinha numa cozinha menor e fiz um banheiro bem pequenininho para atender uma suíte. Aí eu sacrifiquei cozinha e área de serviço e coloquei a suíte. E as pessoas compraram uhum, assim mesmo, né? Compraram, vendi bem. Então eu fiz um outro empreendimento em que eu não tinha opção de como botar o sanitário. Então eu fiz o seguinte: eu deixei uma porta do sanitário para a área comum e fiz uma porta opcional diretamente para o quarto. Não sei se sua planta dá isso aí, mas, por exemplo, assim, se a pessoa quiser, tiver uma visita em casa, porque às vezes tem um casal que tem filhos, ele não quer sair do banheiro para entrar, sair do quarto para ir no banheiro, mesmo que seja à noite, encontrar com o filho no caminho, não é? O casal tem suas intimidades, então o que é que eu fiz? Eu fiz uma porta para o banheiro dando para o quarto e uma porta do uhum, banheiro dando para de serviço. Quando a pessoa entra pelo quarto, ele tem a chave que ele vira e tranca a porta e ninguém entra do lado de lá para cá. Né? E quando a pessoa entra de lá para cá, tem a chave que tranca para o quarto não entrar. Foi uma maneira que eu encontrei para solucionar a situação de um empreendimento meu. Mas com isso, você só está confirmando o seguinte: suíte, meu amigo, vende que não é brincadeira. A pessoa quer, o casal é, quer suíte, não é? Mas de qualquer é, forma, você vai vender. Você vai, porque sim. o ambiente já está viabilizado, o seu empreendimento. As pessoas. Vai chegar um Uhum. ponto em que as suítes vão estar vendidas, a pessoa vai querer morar lá e vai comprar na sua mão
esse apartamento, não tenha dúvida. Talvez até por um sim. preço mais caro do que quem comprou com suíte, porque vai comprar depois, né? É isso que já está acontecendo, né? Eu já fiz uma correção, então eu vou corrigindo mês a mês conforme o clube, né? Então, já tive uma correção, e já está assim, já está quase o mesmo valor do, se não está igual, de quem comprou com suíte no início, no lançamento aí. E uma coisa, Felipe, que eu vou te perguntar também, uma coisa que eu falo sempre lá no curso, você vê isso. O primeiro terreno é um garimpo. Depois as coisas Sim, começam a acontecer de uma forma muito mais tranquila. Isso está acontecendo com você, em termos de sim, achar o terreno? o terreno, eu diria assim, eu adoto bastante frases que você sempre fala, que a gente não deve se emocionar com o projeto, né? O Exatamente. projeto, a gente tem opções de construir em ruas aqui bem valorizadas, mas em compensação o terreno é bem mais caro, bem menor. A logística da obra já é complicado, já não entra caminhão grande, então são coisas que a gente tem que levar em consideração também, né? Então, o terreno realmente é um garimpo. A gente tá fazendo a estrutura do Essenza, eu já tô iniciando um garimpo novo, sabe? É. Por quê? Porque são vários fatores, desde documental até sondagem, até questão, posição solar, muitos fatores, assim. Então, são muitas coisas, às vezes dá certo num, mas não dá certo em outro. Então, até chegar num terreno ideal, são várias análises, vários esboços assim que a gente faz uma pequena viabilidade, em cima. Se vai passando, a gente vai indo mais a fundo ainda na pesquisa, né? Desde pesquisa em cartório, pesquisa, né? E se chegar ao caso de comprar uma possível sondagem também no terreno. Então, isso significa que aquela conta que você fez, como você disse, assim, meio de padaria no início, não existe mais. Hoje Não, você faz a viabilidade em tudo que você vai fazer, não é isso? Chegou, tudo. começa a fazer número, né? Porque hoje, digamos, se cai num terreno, digamos, você vai lá e é surpreendido com um lençol freático, por exemplo, né? Você vai trabalhar com uma estaca rotativa, às vezes tu gasta ali o valor de um apartamento ou mais até ou dois apartamentos numa fundação, né? Aí você, de repente, no meio do caminho, você já tem até uma pré-venda ou uma venda, já não tem como voltar atrás, né? Então, são muitas variáveis aí que tem que levar em consideração, sim, né? Muita chance de dar erro, sabe? É isso aí. Ô Felipe, me diz uma coisa, você é de que estado aí? Eu não sei se a gente já conversou, é estado, cidade, é sua aí, qual é, de onde é que você, onde é a sua construtora, qual é a cidade que você atua? É no Paraná, interior do Paraná, uma cidade chamada de Chopinzinho, próximo à cidade de Pato Branco, uma cidade mais conhecida, próxima aqui é Pato Branco. Tem quantos habitantes na cidade, Felipe? Aqui tem 19, não chega a 20. Pois é. Hoje você já deve ser conhecido, aí sua construtora deve ter um nome na cidade já. A gente já está tomando o pessoal já tem conhecido, então, importante é você escolher um nicho, eu diria, sabe? Acho que a incorporação imobiliária, ela pode sim ser digamos assim, ser um investidor, mas também é importante você estruturar a tua empresa. Isso aí facilita muito numa venda, assim, as pessoas, você cria um nome, cria um acervo de obras, as pessoas, então, levam em consideração o que você já fez atrás. Então, mesmo aquele primeiro empreendimento onde eu fiz a obra estava pronta, as pessoas viam, era palpável, né? Você não vende uma promessa, foi difícil vender, né? Mesmo estando pronto, mesmo tá tudo ali, tudo certinho, documento, foi difícil vender. Eu levei um ano para vender aquele edifício lá. Já o segundo, O segundo eu vendi em 3, 4 meses, assim. Então, e esse agora, esse nós iniciamos as vendas em setembro, outubro. Então deu 5 meses, diria aí. 70% vendido, no momento em que É, nós estamos vendo o país numa situação que a gente considera, assim, muita gente diz assim, o Brasil está em crise, não é para só o Brasil, é o mundo, não é, Felipe? Se você for é, ver, lá fora, a gente temos uma guerra, nós temos uma guerra na Ucrânia, nós temos a parte interna aqui, a gente teve uma situação de uma pandemia há pouco tempo atrás, o Brasil, até hoje os países estão se recuperando, a gente tem uma inflação nos Estados Unidos,
Na Europa, a gente tem uma inflação também, uma instabilidade política no Brasil, porque, de qualquer forma, o Brasil ainda está muito polarizado, então fica aquela coisa, não sei como é que É. vai ser. E dentro de tudo isso aí, você continua empreendendo, você tem 70% do seu empreendimento imobiliário. Então, eu digo a você que você está de parabéns como empresário, está mostrando seu valor, está mostrando sua capacidade gerencial, sua capacidade de aprendizado, porque, olha, até hoje eu busco aprender o que você fez procurando a formação completa, construindo para vender. Até hoje eu faço quando eu quero fazer qualquer negócio. Um dia desse eu tomei um curso de ações, porque eu tinha tomado umas 2 pancadas no mercado aberto de capital, e eu busquei, fiz um curso com uma pessoa, online inclusive, aprendi um tanto. Hoje em dia eu tenho os assessores da XP, quando me procura, eles já vêm com aquelas ideias, eu digo, não, mas espera ainda, não é assim não, porque também eu aprendi que é assim. Então, hoje, eu já lido com eles de uma forma diferente. Então, eu não Uhum. tenho a dúvida que você está mostrando a sua capacidade gerencial, 70% no segundo negócio. Quais são os seus planos aí, vamos dizer assim, a médio prazo aí, para os próximos 10 anos? Você tem uma meta, você fez um objetivo, ou você está deixando a coisa ir acontecendo? Olha, eu tenho sim uma meta futura, e eu quero estar finalizando um empreendimento por ano, né? Minha meta. Então, enquanto um está na fundação, o outro está concluindo, enquanto um está no levantamento, né? Então, minha ideia é tentar trabalhar assim e finalizar um por ano. E assim, eu percebi essa questão da instabilidade, inflação alta ou a Selic altíssima nesse primeiro empreendimento, no empreendimento que eu fiz ali. Porque assim, como uma obra grande, lógico, poderia ter sido feito antes se eu tivesse caixa para fazer. Então, eu fui fazendo devagar mesmo. Uma obra eu levei acho que uns 2 anos para fazer esse primeiro edifício aí. Em 2 anos acontece muita coisa, né? Então, em 2 anos você está num momento de crise. Por exemplo, a pandemia, né? A pandemia, quem imaginou que seria um boom assim de venda? Então, ao mesmo tempo que me prejudicou no sentido de dos materiais subirem, mas foi uma procura muito grande de imóveis. Então, agora mesmo nessa eleição que passou agora, o pessoal tem buscado comprar imóvel, porque viu que é um negócio seguro, né? Viu que é um negócio realmente que você aporta o dinheiro e a tendência é só valorizar. E por conta da pandemia, os imóveis dobraram de preço praticamente. Então, isso também trouxe alguns olhares de alguns clientes meus, né? Então, meus clientes que compraram para revender ganharam muito dinheiro, sabe? Por conta da valorização que tiveram. Então, queira ou não, o apartamento comprado na planta ele tem uma valorização de 10 a 20%. Então, isso também você tem que trazer para o cliente, né? Para aquela pessoa que é investidora, que faz conta. São dados assim que você tem que mostrar e realmente são verdadeiros, né? Não está iludindo ninguém. Quem investe no mercado imobiliário tem sim um retorno. É só você saber investir no momento certo e o pessoal tem colhido frutos, assim. Eu vejo o pessoal bem satisfeito, eu fico satisfeito também porque eles compraram um produto meu e tiveram um lucro também em cima, né? E essa é a ideia é que todo mundo ganhe um pouco, né? É isso aí. Eu tenho feito um cálculo de quando a pessoa faz a viabilidade econômica, até quando vai entregar o imóvel, na maioria das vezes, chega a 30% de aumento do apartamento. Chega, Né? pode, 30%. pode Então, ser que aquele sim. investidor que chega para você, quando você é aquilo que eu falo, crie fama e deite na cama. Muitos investidores, eu conheço uma grande empresa aqui, que eu não vou dizer o nome, porque ela está brigando aí com o Cresce, eu ouvi dizer que estava brigando com o Cresce, porque o Cresce dos corretores, eles não gostaram, porque o dono da empresa, eles fizeram 3 torres, e o dono simplesmente ligou para os investidores, olha, vou começar aqui, daqui a mais quantos meses, 4 meses, 5 meses, vou começar aqui umas torres aí, você quer? Quero 2, o outro quero 3, o outro quer... Então, quando o incorporador, quando ele começa a fazer o nome dele, como você está fazendo aí, a cidade vai crescer, você vai crescer junto com a cidade. Uhum. A cidade vai crescer, você vai crescer junto com a cidade. Então, assim, quando o povo está vendo a sua melhoria, a sua evolução como empresário, então o que é que vai acontecer na sua cidade? As pessoas vão te procurar para saber o que é que você vai investir, o que é que você vai fazer, qual é o próximo empreendimento. O que é que você tem ideia? Olha, quando você for fazer o próximo empreendimento, você aí me coloca aí que eu estou querendo comprar a unidade.
vai chegar um determinado sim. momento em que você vai precisar fazer SCP, que é uma sociedade em conta de participação de pessoas que vão comprar, investir dinheiro no negócio, que vão querer estar de junto de você. Você liga a SCP, a sua empresa, para depois você injetar dinheiro na empresa para você fazer o empreendimento imobiliário. Acompanha o curso aí, que eu desses dias aí eu vou estar colocando um tanto de informações disso aí, e vai ser muito bom para você como empresário, no crescimento, porque eu venho trazendo as coisas de acordo assim, vamos dizer assim, eu vejo que o curso eu trago uma estruturação básica, depois eu vou subindo o nível, depois eu vou trazendo mais coisas, e à medida que os alunos vão crescendo, eu vou trazendo possibilidade de como a pessoa crescer mais e trazer mais dinheiro para a empresa dele. Então, esses dias aí, fica atento aí à nossa plataforma, que eu vou trazer essa possibilidade da SCP, você como incorporadora, para você injetar dinheiro de terceiros nos seus negócios imobiliários. É uma coisa que está chegando aí, logo, logo chega para você também. Então, Felipe, deixa eu fazer uma pergunta para você que eu acho importante, porque eu já passei por isso, eu também já fui empregado, trabalhei muitos Uhum. anos empregado numa empresa, mas eu fazia, ao mesmo tempo, eu já ia fazendo meus empreendimentozinhos ali para poder chegar um dia em que andasse com a própria perna, como eu fiz, não é? Então, assim, Uhum. fazer uma pergunta para você, como é que você vê, como é que se compara a vida que você tinha quando você era CLT, quando você tinha uma carteira assinada, com a vida que você leva hoje como empresário? Faça um comparativo aí para a gente, aí, para as pessoas ficarem sabendo alguma coisa. Olha, na verdade, é assim, a questão de você iniciar um negócio, principalmente na questão da construção civil, porque a construção civil ela tem um leque muito grande, né? Muito grande de possibilidades, de áreas a você seguir. Então, acho que primeiro de tudo você definir um, um nicho, sabe? Para quê? Para que você consiga iniciar a tua empresa. A questão de fazer um comparativo de quando você é CLT para empresário, eu diria assim que só mudam os problemas, né? Não é algo tão simples assim também, né? Você tem mais obrigações em algumas coisas, outras coisas você deixa de ter um pouco. Mas eu acho que o que mais te motiva é a questão de você ter a questão financeira, que você tem como, né, ter uma liberdade econômica bem melhor. Mas eu acho que é a questão de você servir, né? Acima de tudo, a gente serve uma comunidade, serve uns clientes, então tem que ter um propósito nisso que você está fazendo também, né? Também eu acho que só o fato de você fazer uma incorporação para ter um dinheiro, eu acho que é uma analogia um pouco assim, meio vaga, no sentido porque você tem que dar um pós-obra, você tem que fazer um negócio profissional. Então, ao mesmo tempo que você inicia uma empresa com a intenção de ganhar dinheiro, você tem que ter essa consciência que você está servindo também o teu cliente, então você tem que sim dar um pós-obra, você tem que dar uma atenção, você tem que buscar se profissionalizar cada vez mais. Mas com certeza, eu não me arrependo nem um pouco de ter saído da CLT e iniciado essa trajetória da empresa. Esse ano nós fazemos 6 anos já que a gente está com a empresa, já indo praticamente para o quarto empreendimento. Então, não me arrependo nem um pouco, sabe? Quanto tempo você tem de empresa, Felipe? Você falou aí? Esse ano fazemos 6 anos de empresa já. 6 anos? 6 anos, né? 6 anos, no quarto empreendimento imobiliário. Então você já está É, quase, veja que você já está caminhando, daqui a pouco você chega no seu objetivo, que é fazer um por ano. isso. É isso? A ideia é, se for olhar assim na questão de tempo de empresa para os empreendimentos entregues, daria praticamente sim um por ano, né? Mas a minha ideia daqui para frente é concluir um por ano todos os anos aí. Isso aí. Você pretende aumentar, vamos dizer assim, a quantidade de apartamentos por unidade de construção? Um prédio Olha, com eu acho que 20, isso aí 30? sim, se for necessário e se for o caso da viabilidade, sim, né? Como eu falei lá no início, eu tento potencializar o máximo possível o terreno, explorar o máximo possível dele. Mas, às vezes, uma construção menor, ela te traz um lucro maior do que uma obra grande, com mais tempo de obra, mais tempo de maior funcionário. Então, é a viabilidade, né? Às vezes, fazer um edifício com 4 pavimentos se torna mais lucrativo do que fazer um de 10 pavimentos, por exemplo, né? Em termos percentuais, sim. Às vezes é melhor você fazer dois médios do que um grande. E não chama É, tanta atenção
das autoridades local para estar querendo fazer termo de ajuste e compromisso, de acordo e compromisso, que ajuste e compromisso é do Ministério Público, termo de acordo e compromisso para querer que você faça a praça, querer que você, né, faça banco em praça, resolver essas coisas. Então fica mais, vamos dizer assim, o Estado vê o médio empreendedor de uma forma mais, né, menos arrojado, assim, vamos dizer, no sentido assim de ele buscar as coisas. Mas, Felipe, me diz uma coisa aí, o que é que você. Eu vou pedir a você para falar, já está chegando no final aqui do nosso podcast, e o que é que você quer falar aí para as pessoas que estão começando agora? Tem algum conselho que você queira dar? Suas palavras aí para os empreendedores que estão. O que é que você pode trazer aí para a gente nesse final desse nosso podcast aqui, para as pessoas? E ao mesmo tempo que você estiver falando, eu vou pedir para o Luiz ir colocando a imagem das suas obras para mostrar, não é? As obras que você começou. Traz aí para a gente aí umas palavras aí para o Brasil. Nós estamos com cento e quantos mil? 115 mil seguidores no Brasil inteiro. Esse nosso podcast está tendo uma amplitude bem legal, auxilia muita gente. Então, o que é que você quer Uhum. trazer aí para a gente nesse final de podcast, nessa nossa conversa aqui que nós estamos tendo, para as pessoas que estão começando? Então, para quem está começando, eu diria assim, que invista em conhecimento. Conhecimento te ganha tempo, deixa de você desperdiçar não só tempo, mas dinheiro mesmo, né? Eu, falando do Construindo para Vender, foi um investimento que eu não me arrependo de ter feito, um investimento, eu diria, até baixo, pelo que ela te traz na economia, né? Porque a construção civil, assim, são muitos fatores, assim. Numa obra você tem mais de 1.000 itens, assim, que você compra, que você usa. Então, requer, assim, um conhecimento bem profundo das coisas, assim, não só a parte documental, mas os macetes, né? A questão de vivência de obra, a questão de, de contato com as pessoas, de network. Então, tem que estar sempre buscando conhecimento. Eu diria assim, primeiro fator, né? E o segundo, se profissionalizar. Eu acho que se você realmente quer montar uma empresa, comece com ela enxuta, comece devagar e vai indo passo por passo. Eu vejo algumas pessoas assim que querem fazer alguns lançamentos. Eu quero fazer um edifício de 8 pavimentos. Eu diria assim, faz um de 3, começa devagar, sabe? Porque os problemas são os mesmos de um prédio de 3 pavimentos para um de 10. O que muda é o tamanho do problema, né? Então, comece devagar, porque são muitas surpresas, você vai errar, é natural que vá. Eu errei bastante no começo. E eu acho que uma boa conversa, um, um, um estudo bem aprofundado te antecipa muitos anos de trabalho, assim. Eu acho que não viria, não tem que ter medo não de pedir ajuda. Eu acho que no começo é importante. É isso mesmo. Eu vejo, olha, até hoje eu peço ajuda em coisas mais complexas, em diversos setores. Uhum. Eu sempre digo que consultoria, curso, é tudo investimento, não é? Ah, É. quantas vezes a gente vê um grande empresário hoje eu tenho aqui mentorado nosso, que é dono de empresas que tem obra pelo Brasil inteiro, e ele está aqui com a gente, tá, de 15 em 15 reúne, conversa, pergunta, e bota a equipe dele participar. Porque quando a gente começa essa conversa que nós estamos tendo hoje aqui, sempre acrescenta alguma coisa. Você participando lá, deixa eu te perguntar uma coisa, você já utilizou de alguma forma o nosso Telegram para contactar as pessoas, perguntar alguma coisa lá? Você chegou a participar do grupo, fazendo algum tipo de network, trocando alguma ideia? Do Telegram, não. O Não. que eu acompanho diariamente são as postagens do Instagram, né? Ali, se você souber absorver todas as perguntas, e aí vai do teu conhecimento, porque você sabe do que eles estão conversando, do que eles estão tratando, as perguntas que estão sendo feitas. Obviamente, você vê pessoas que estão iniciando assim, sem conhecimento algum, fazem algumas perguntas assim, diria assim, até de forma amadora, mas é natural, né? As pessoas estão iniciando, mas eu diria assim, também um ramo que não aceita muito erro, não. Você tem que estar preparado, né? Ao mesmo tempo, você tem que estar. Porque, assim, a construção civil, numa corporação, eu diria, como nós estamos tratando,
ela mexe com bastante dinheiro, né? Uma obra pequena, às vezes, gira muito dinheiro ali. Então, o erro também te propicia ter prejuízos grandes. Então, se prepare. Então, por isso que eu digo, comece com uma obra pequena e vai indo devagar, sabe? É um conselho que eu dou, assim, para você, porque numa obra pequena você vai passar por todas as coisas que você vai passar por uma obra grande, desde a parte burocrática, documental, aprovação, alvará, a BITS, INSS, né? Então, tudo você vai aprender ali. Beleza, amigo. Nós estamos conversando aqui com o Felipe Ferracini. Felipe é dono de uma empresa, de uma incorporadora, já está no seu. É o quarto empreendimento imobiliário, não é isso, Felipe? É o quarto empreendimento agora? Nós estamos no terceiro, a gente está Terceiro. idealizando o quarto já, né? Terceiro empreendimento imobiliário, já idealizando o quarto, né? Nesse podcast CPV, a gente é um podcast que a gente traz pessoas comuns igual a nós somos pessoas comuns, nós começamos de alguma forma, nós estamos aqui trocando ideias e fazendo acrescentar para as pessoas algum conhecimento e auxiliando as pessoas naquilo que ele pretende fazer nos seus objetivos de vida. Felipe, quero te agradecer a sua participação hoje nesse nosso podcast. Quero parabenizar você pelo excelente trabalho que você vem fazendo. Os seus projetos são projetos bonitos, que acrescentam, a gente sabe, você sabe que eu já usei projeto seu nos meus Uhum. stories para mostrar o potencial de pessoas que estão empreendendo, pessoas novas, novos empreendedores. E eu quero dizer para você que você está de parabéns pelo seu trabalho. Continue contando comigo aqui. É um canal que você tem aí aberto comigo. A gente conversa muito no direct aqui. Você precisando da gente para alguma coisa, conte comigo. Agradeço a você, amigos. Agradeço a todos vocês que estão aqui assistindo a gente nesse podcast. E mais alguma coisa você queira dizer, Felipe, aqui para as pessoas se despedir aqui? Não, só agradecer também a participação, dizer que e você, Renato, né, eu diria assim que é o que eu acompanho no dia a dia, no cotidiano aí no Instagram, parabenizar pelo trabalho também de toda a tua equipe, dizer assim que o pessoal, não só o senhor, né, mas o pessoal da tua equipe no suporte geral, né, sempre que eu precisei, tive o suporte do WhatsApp, então, muito bem estruturado, muito bem organizado também teu curso, né, tenho só a agradecer também pela tua ajuda de sempre. Eu que agradeço, amigo. É um prazer ter você aqui como nosso participante aí do nosso grupo CPV. Só faz acrescentar com seu talento e seu valor como empresário para poder a gente trazer, tá sempre trazendo coisa aqui no Stories para as pessoas verem o desenvolvimento, né? O Felipe eu trouxe hoje a história dele. Não é uma história de uma pessoa que começou, teve seu primeiro empreendimento imobiliário, a coisa foi acontecendo, hoje é incorporador imobiliário. Ser incorporador não é uma coisa impossível, é um ensinamento que antigamente não chegava para as pessoas. Nós estamos usando aqui as redes sociais para fazer isso. Era uma caixinha preta, hoje em dia nós estamos abrindo para vocês um conhecimento e uma possibilidade grande de você poder prosperar na vida, nesse setor que é próspero, mas que você precisa, como o próprio Felipe falou, se preparar, porque o Brasil não é para amador. Então, mas essa preparação, eu quero dizer também que não é uma preparação difícil. Não é uma coisa assim de sete. Eu tenho alunos do nível médio que já estão no terceiro, quarto, quinto empreendimentos imobiliários. Hoje eu posso falar assim. Nível médio, e começaram do zero. A gente sabe que alguns se viraram ali de alguma forma para poder fazer acontecer. Então, eu quero agradecer a participação de todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Estaremos juntos no próximo podcast CPV.